Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos. Sou o pastor George, pastor da Igreja Batista em São João do Oriente. Nós estamos aqui fazendo um curso, para preparação de batismo. Estudando aqui os temas, o batismo, a ceia do Senhor, a igreja, a sua disciplina, fundamentos da mordomia cristã, doutrina bíblica da salvação. Já estudamos no primeiro vídeo sobre o batismo. Se você quiser, tem uma playlist no meu canal, você pode dar uma olhada na playlist e verificar o primeiro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. No caso, até uma discussão aí entre algumas denominações, se é ceia do Senhor, se é Santa Ceia. Eu não fico muito preso a essas coisas não, tá, gente? Eu sei que a ceia do Senhor, o Senhor é santo, e a ceia se torna santa por causa do Senhor. Então, se você for na ceia para participar por causa do Senhor, você está participando sim de um momento sagrado, de um momento muito especial. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. O que é ceia, para que serve a ceia, quem pode participar da ceia. Então nós vamos ver aqui algumas coisas importantes. Mas para começar, você sabe qual é a origem da ceia do Senhor? Você sabe como que foi a instituição da ceia do Senhor? Tem, assim, pelo menos dois textos que falam de uma maneira mais clara sobre essa origem. Mateus 26, do 17 ao 29, e Marcos 14, de 12 a 26, ele descreve de uma maneira assim bem clara como foi essa primeira ceia do Senhor, tá bom? Então eu vou ler, não todos os versículos, vou ler alguns que vai direto ao assunto para vocês entenderem. Então vamos lá. Mateus 26, eu vou ler Mateus 26, do 17 até o 29. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. E você também pode abrir na sua aí, para a gente ler junto, você conferir comigo. Se eu falar alguma coisa errada no texto, você pode depois cobrar aí nos comentários, O objetivo nosso realmente é fazer sempre a avaliação do que realmente está escrito na Palavra de Deus. Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, amém? Então vamos ler do 26, do 17 ao 29. Eu não ia ler o texto todo não, mas eu vou ler só para você entender o contexto, tá bom? Só que eu vou ler um pouquinho rápido, mas você pode acompanhar aí e depois ler com calma, tá bom? Então vamos lá. Versículo 17 de Mateus 26 diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria que para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então o texto é muito rico, Você pode reparar aqui
Jesus separou um lugar, pediu para os discípulos preparar um lugar, uma casa, para que ele pudesse sentar junto com os seus discípulos e comer a Páscoa com eles. Então, assim, Jesus ele instituiu a ceia exatamente num período próximo da Páscoa judaica. Não sei se você sabe, né? Mas a Páscoa judaica está lá em Êxodo capítulo 12, depois você pode ler se você quiser. Que representava o quê? O livramento do cativeiro de Israel da escravidão do Egito. Então, o povo de Israel até hoje comemora a Páscoa judaica, com toda razão, foi a libertação do povo, né? Então, é um motivo muito especial que Deus libertou pelo sangue do cordeiro, né? Colocado nas faixas das portas, que você lembra da história. Mas você pode ler depois lá, que não vai dar para eu comentar detalhadamente isso aqui. O que eu quero destacar é o seguinte, que foi no período da Páscoa judaica que Jesus separou para sentar com os seus discípulos e ali ele instituiu a ceia cristã. Então a ceia cristã, ela foi uma instituição de Cristo para os seus discípulos. Por quê? Porque agora ele estava ali propondo para eles simbolizar um momento muito mais especial. Se o povo de Israel tinha sido liberto do Egito, da escravidão física e humana, agora Jesus está propondo para eles a libertação do pecado e da morte. O que ele iria fazer na cruz era para nos libertar do pecado e da morte. Então, o que ele falou para os discípulos, certo? Então, Jesus instituiu a ceia na última semana antes do seu martírio. Logo depois dali, Judas veio com os traidores, quando eles foram para o jardim de Getsêmani, né? Eles cantaram o hino e foi para o Monte das Oliveiras, que é no jardim de Getsêmani. O que aconteceu é que Judas logo depois levou as pessoas para prender Jesus. Depois da ceia ele foi preso. Na semana seguinte ele foi morto, certo? Então o contexto, né, que aconteceu foi esse aqui. Ao instituir a ceia, Jesus já previa sua morte e ressurreição antes que ocorresse, ou seja, é fé e vitória antecipada. Então não sei se deu para você entender, né? Eu li aqui algumas coisas, comentei outras, mas a origem da instituição da ceia foi o próprio Jesus com os seus 12 discípulos, sentaram-se à mesa para comer a Páscoa e no decorrer da Páscoa ele apresenta essa novidade que o judeu não tinha isso como na prática da Páscoa. Ele pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E ele pegou o cálice e falou, isso é o meu sangue que vai ser derramado como um novo pacto. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu quero que fique na sua mente é isso. A Páscoa ela foi originada e foi instituída com o próprio Jesus junto com seus 12 discípulos. Tá certo? Perto do período da Páscoa judaica. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto que eu quero destacar com você é o significado da ceia. Você sabe qual é o significado da ceia? É um cerimonial, né, para nos lembrar de alguma coisa. Então eu vou destacar aqui com você 5 pontos que eu acho interessantes que representam o significado da ceia, tá bom? Primeiro, está lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 33. Então vamos ler esse versículo também, que embora não possa detalhar tudo, mas a gente pode ler para ficar na mente e depois nós vamos passar aqui os 5 significados principais da ceia. Ok? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 33, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.
que cada um examine a si mesmo, e assim comam do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for aí. Amém? Então vamos lá. Aqui o texto, gente. Esse texto é o texto que o apóstolo Paulo deixou orientações práticas de como nós devemos celebrar a ceia. E por que ele escreveu esse texto? Porque na época, a igreja de Corinto, as igrejas da época, a ceia não era só um momento cerimonial dentro de um culto. A ceia era feita com os irmãos comendo mesmo, fazia uma mesa grande, tipo o que a gente faz no Natal, no Ano Novo, né? Reunião da família toda, e aí a gente faz esse momento solene para lembrar que a gente está comendo, está bebendo para relembrar do que Cristo fez por nós na cruz. O personagem principal, Jesus, morreu no meu lugar e morreu no seu lugar, morreu no lugar da igreja. Sendo que eles estavam indo, chegando mais cedo, alguns para comer tudo, depois quem chegava depois não tinha nada para comer. Então Paulo está dando orientação para eles: vocês não podem fazer assim, gente. Não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Isso aqui não é bagunça. Vocês têm que fazer as coisas com ordem, com decência. Isso aqui é muito importante. Vocês estão lembrando do maior ato de Jesus por nós, que foi o ato dele ir para a cruz no meu lugar e no seu. Então não faça isso de qualquer maneira. Então a gente aprende aqui algumas coisas com esse texto. Primeiro, que a ceia é um memorial. O texto diz assim, no versículo 24: fazer isso em memória de mim. Ou seja, é para lembrar do que Jesus fez por nós. Então é algo que a gente está fazendo para lembrar do maior sacrifício de todos os tempos, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Certo? Além disso, a ceia também é uma ordenança. Quando diz assim, fazer isto, ele não está dando como opção, é uma ordem. Quem pratica está obedecendo, quem não pratica está desobedecendo. Com relação ao mandamento, gente, não existe meia boca, não existe mais ou menos obedecer. Então, praticar, participar da ceia do Senhor é um ato de obediência. Às vezes algumas pessoas ficam assim: pastor, mas não estou preparado, mas eu pequei essa semana, não vou participar por causa disso. Claro que não estou dizendo que a pessoa vai participar de qualquer maneira, mas se ela esperar ser perfeita para participar, ela nunca vai participar, porque todo dia ela comete erro, seja em pensamento, sentimento. O que a gente tem que fazer é pedir perdão, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Inclusive, a ceia é para lembrar exatamente isso, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que o perdão veio do que Cristo fez por nós na cruz. Então, um momento, né, que a gente faz sim um momento de lembrança, né, um momento de introspecção, como a gente diz, cada um tem que fazer aquele momento ali a sós com Deus, fazer uma avaliação, pedir para Deus sondar o coração, pedir perdão, mas o desejo de Deus é que a gente participe, que a sua igreja participe, porque é uma ordem, certo? Até porque o terceiro significado é que a ceia é uma comemoração. Então a celebração, o versículo 27 e 28 diz assim, e tomando o cálice, rendeu graças a Deus por isso, dizendo, bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue do pacto, no qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então a gente tem que comemorar por quê? Vamos comemorar a morte da pessoa, a morte de Jesus? Vai comemorar por causa do motivo. Ele não morreu como um coitadinho. Ele morreu porque ele quis. Ele morreu no meu lugar, voluntariamente. Ele chegou a dizer, ninguém vai tirar minha vida.
eu é que vou doar a minha vida e vou retomá-la. Já tinha avisado antes isso, que ia morrer, mas ia vencer a morte. Por que ele tinha que morrer? Porque no passado, para que tivesse o perdão do pecado das pessoas, eles tinham que sacrificar um cordeirinho, tinham que sacrificar um animal limpo, puro, para perdoar os pecados. Só que estava acabando os animais, né? Porque todo mundo pecando vai matar os animais todos. O Ibama ia prender todo mundo hoje, de tanto animal que ia morrer. Quanto mais aumenta o número de pessoas, mais aumenta o número de pecados. E aumentar o número de sacrifícios não ia resolver, porque só ia pagar o preço, mas não ia mudar o coração. E Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, derramando o seu sangue ali foi para perdoar o meu pecado, o seu pecado, e nos libertar do pecado. E nos dar vitória sobre o pecado. Amém? Então, por isso que a gente tem que celebrar. Poxa, eu vou celebrar aqui, porque o que Jesus fez foi para o perdão do meu pecado. Foi para o perdão dos pecados dos meus irmãos. A igreja está aqui reunida para agradecer, porque Cristo morreu no nosso lugar. E nós vamos celebrar, porque a gente sabe que ele não só morreu, né, gente? No terceiro dia ele ressuscitou, foi para o céu e prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Então é um motivo de celebração. Quando eu faço ceia na igreja, todo mundo sabe. Tem aquele momento de contrição, sim, de lembrar o sofrimento de Cristo por nós, mas a gente termina cantando, louvando, porque nós estamos esperando a volta dele. Vamos fazer até que ele venha, como a gente viu no texto e como ele falou para os discípulos. Amém? Quarto significado, a ceia é um testemunho de fé. Igual o batismo, eu falei para você, a gente se batiza, né? Mergulha, querendo dizer para todos, nós estamos aqui morrendo para a vida passada, a vida de pecado, a vida de escravidão do pecado, e agora estou ressuscitando para a nova vida. Agora aqui na ceia é um testemunho do que Cristo fez por nós, é para dizer para todo mundo, ó, Cristo morreu na cruz por mim, Cristo morreu na cruz pelos meus irmãos, e nós estamos aqui unidos por causa disso. Versículo 26 de 1 Coríntios 11 diz assim: porque todas as vezes que comer desse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vou repetir. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A gente tem que continuar falando para as pessoas: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a gente precisa anunciar. E a ceia, por isso que a gente faz no culto público, para todo mundo ver. A gente orienta quem pode, quem não pode, deixa a responsabilidade para cada um, mas a gente orienta. Mas a gente tem que mostrar para as pessoas, sempre lembrar, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, porque ele vai voltar. E quinto e último significado, a ceia simboliza a comunhão dos discípulos de Cristo. Lá em João 6,56, Jesus disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É lógico que ele está falando aqui, isso aqui no sentido figurado, né? Está falando literalmente comer a carne e o sangue dele. Até porque ele já morreu há mais de 2000 anos. Então a gente não está comendo a carne e o sangue dele. Mas ele está falando de quem tem experiência comigo. Quem quer ter relacionamento comigo de intimidade. Quem que está disposto a ter comunhão, a estar junto, a fazer parte, a sermos um. Então a ceia também, gente, tem essa simbologia linda da comunhão entre Cristo e a sua igreja. Da comunhão entre o cristão e Cristo e da comunhão do cristão com outro cristão. Uma vez, eu nunca me esqueço disso, uma vez o nosso pastor ele não fez a ceia lá em Vila Relemo, na igreja que eu sou de origem, porque havia muitos irmãos brigados. Ele sentiu de Deus, do Espírito Santo, falar: gente, nós temos que resolver esses problemas. Então, se a gente for participar, vai até seu irmão, pede perdão para ele. Vamos participar da maneira certa. Gente, nós precisamos nos unir. Precisamos ser um.
E a ceia representa essa questão dessa unidade. Então entenda isso, tá? Você que está estudando aí para se batizar, a gente quer que você não seja só apenas um membro que vai uma vez ou outra. A gente quer que você seja um membro que participa, que seja família. Somos um, estamos juntos para servir, para ajudar uns aos outros, para comungar de vários momentos juntos. Amém? E aí que vem a questão, quais são os elementos da ceia? O que eles representam? Tem o pão e o cálice, né? Que é onde ficava o vinho. Então a gente costuma dizer o pão e o vinho. Ou o pão e o suco da vide, né? O suco da uva. Nós estamos num país que infelizmente muitos, né, são filhos, né? Tem um histórico de alcoolismo nas famílias. Então por conta disso nós da Igreja Batista tomamos uma decisão de realmente nos abstermos de bebida alcoólica, porque a pessoa que tem algum histórico com alcoolismo, se ela beber um pouquinho, ela vai beber mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um montão, vai se embriagar. E a Bíblia fala claramente, né? Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Algumas pessoas ficam usando, mas ele não fala para não beber, ele fala para não se embriagar. É verdade, isso é verdade. Porém, infelizmente, a maioria dos casos que a gente conhece, a pessoa bebe um pouquinho, depois bebe mais um pouquinho, e daqui a pouco está embriagado. Então, a melhor coisa para evitar, na nossa opinião, como batistas, é realmente não ter prática de beber bebida alcoólica. Tem muitas outras coisas. E aí a gente faz o quê? A gente toma o suco da uva, né? Tem esse suco integral, né, da uva, a gente compra o suco da uva e faz o pão e o suco da uva para representar. Certo? E o que eles representam? O pão representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi lá, sacrificado, perfurado, né? Nas mãos, nos pés, no lado com a lança depois. O corpo que foi lá, colocado a coroa de espinho, que foi sacrificado um corpo. Então, representa o corpo de Cristo. A gente lembrar que o corpo de Cristo sofreu todas essas dores no meu lugar e no seu lugar. E o vinho representa o sangue que foi derramado. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria possibilidade de perdão de pecado. Então, ele derramou o sangue. E o suco da uva representa exatamente o suco da vide, o sangue que Cristo derramou por nós. Costuma sempre até dizer, né, no momento da celebração da ceia, né, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É um momento assim muito solene, muito importante, que eu particularmente me emociono muito, porque eu realmente lembro, vejo a imagem lembrando do que Cristo fez e saber que Ele fez no meu lugar. E você que está almejando o batismo, tem que entender que Ele fez aquilo no seu lugar. Ok? Observação. Não há transubstanciação. A relação dos elementos é apenas simbólica. Então, algumas pessoas, né, de outras denominações, ou até de outras linhas de religião cristã, acreditam que há uma transformação dos elementos na hora da participação. E eu não vou discutir isso aqui, vou respeitar, cada um tem o seu pensamento, mas para nós batistas, os elementos são apenas símbolos que representam isso. Mas para nós, nem o pão se transforma no corpo de Cristo e nem o sangue se transforma no sangue de Cristo. Porque, como eu disse, na verdade o corpo de Cristo já foi enterrado, já foi ressuscitado, depois foi transformado para ir para o céu. Então não está mais aí o corpo, não existe. Da mesma maneira que Jesus falou, sou a porta, mas Jesus era uma porta? Jesus não era a porta, foi só uma maneira figurada de dizer, essa porta é o lugar por onde vocês vão passar. A mesma coisa aqui, um símbolo que representa algo. No caso, o pão representa, simboliza, não se torna. Representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Tá bom? Quarto e último, e a gente está chegando ao fim, condições para participar da ceia. O que eu preciso, pastor, para participar da ceia? Então vamos lá. Primeiro, ter discernimento.
ter compreensão acerca da obra de Cristo. Então é importante a gente ter o discernimento, igual o Paulo falou aqui, olha, ó, toma cuidado, não participa de qualquer maneira não. Por isso que tem alguns entre vocês aí que estão doentes, alguns estão até morrendo, porque estão brincando com coisa sagrada. Então o que é ter discernimento e compreensão? Por que a gente fala, por exemplo, para o novo crente que não é batizado, para esperar se batizar? Por quê? A gente vai primeiro informar o que é a ceia, informar o que é ser cristão, para ele participar da maneira correta, e não de qualquer maneira. Tá certo? Então, muito importante ter o discernimento e a compreensão. Segundo, ser um discípulo de Cristo. Quem participou da ceia com Cristo? Os 12 discípulos. Não participou mais ninguém da ceia. E depois, quem participou? A igreja foi batizando. Junto com os discípulos ficaram cerca de 120 e poucas pessoas depois que Jesus morreu. Reagregado. Então, participava quem? Os que eram dali daquele grupo. Os que estavam comprometidos, que assumiram compromisso, se batizaram, é realmente isso que eu quero. Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, eu criei em Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. A partir daí a pessoa, que é um discípulo de Cristo, pode participar da ceia. E se não é discípulo, para que você vai participar de algo que você não entendeu e que você também não se comprometeu? Não tem propósito, eu penso dessa maneira, né? Então só os discípulos que participaram da ceia. Então só quem se torna um discípulo de Cristo, que crê na palavra, se arrepende de seus pecados e assume um compromisso, se batizando, e esse pode participar, certo? E a terceira, mesmo para o batizado. Todo batizado pode, todo que se comprometeu com Cristo pode participar? Depende. É muito pessoal. Que a questão está em comunhão com Cristo e com sua igreja. O apóstolo Paulo mesmo escreveu essa carta para quem? Foi para uma igreja. Estava falando para ele que estavam fazendo da maneira errada, que não convinha fazer daquele jeito, que tinha que rever os valores. Então assim, as condições são essas: ter compreensão e discernimento, ser um discípulo de Cristo, batizado, comprometido com Cristo, e estar em comunhão com Cristo e a igreja. Uma pessoa, por exemplo, até se batizou, mas não está em comunhão com a igreja, não participa da igreja, não vai na igreja, não vai participar da ceia. Qual o propósito? Assim, não é nem crítica não, é só uma questão lógica. Então é importante que a pessoa faça parte de fato, né? Que ela seja participante, que ela seja ali junto, né? Tanto com Cristo, no seu dia a dia, na sua comunhão, como com a igreja. Não estou falando de perfeição, porque eu sei que não existe ninguém perfeito, mas existem pessoas comprometidas. Comunhão tem a ver com comprometimento. Comprometimento de ser um com Cristo e de ser um com os irmãos. Amém? Então isso é muito importante. Eu mesmo quando falo lá na igreja, eu falo. Os irmãos, né, que estão em plena comunhão com Cristo e com a sua igreja, fique à vontade para participar, né? Mesmo que seja de outra denominação. Se quiser participar, está em plena comunhão com a sua igreja. Agora, se não está, fica a critério da pessoa, né? Mas eu aconselho claramente a estar dentro desses critérios aqui. Amém? Espero aí ter esclarecido vocês bastante, né, sobre isso. Mas qualquer dúvida, você pode perguntar, que a gente vai tentar responder de alguma maneira, ou no próprio YouTube, ou no meu canal, ou no meu próprio WhatsApp, né, para quem tem meu contato, tá bom? Os alunos da classe sabem, né? E a gente vai aí tirando dúvidas e ajudando vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o pastor George, da Igreja Batista em São João do Oriente. E se você puder, se inscreva no meu canal, né? Vai ser muito bom ter você lá também como mais um dos meus seguidores, né? E se você puder também gostar, curte aí para mim, dá uma força no meu canal e compartilha com os amigos que se interessarem no assunto, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.